Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Esse capítulo é muito importante por causa de uma coisa, da profecia de Natã. A profecia de Natã constitui-se o núcleo de toda a dinastia, da realeza, daquilo que Deus havia prometido. Atenção, atenção, Davi já é um rei, né? Ele já unificou todas as tribos ao seu redor, ele está morando em Jerusalém, Jerusalém se tornou a capital, ele tem um palácio construído para ele, aquele palácio que foi construído pelo famoso Irã, da cidade de Tiro. Ele instalou a Arca da Aliança numa tenda ao sul do seu palácio, mas ainda não tem uma casa digna para o Senhor. Então hoje, nesse capítulo, todo o capítulo vai ser em torno da casa que será construída. Não será construída por Davi, será construída pelo seu filho Salomão, o famoso templo lá em Jerusalém. Mas vamos ver, esse capítulo é importante porque nós vemos nesse capítulo, a profecia, né, aquilo que Deus queria, Israel unido ao redor do seu grande rei Davi. É muito importante esse capítulo de hoje, tá bom? Gente, obrigado você por compartilhar esse vídeo. Então, peço a você compartilhe cada vez mais esse vídeo. Convide as pessoas que você conhece para fazer esse curso com a gente. E também se inscreva. Eu quero que você se inscreva. Por que é importante se inscrever? Porque aí eu tenho um contato maior com você. Isso é importante. Você se inscrevendo, nesse quadradinho, você inscreve, coloca ali o sininho, né? Clica em cima do sininho, e então eu tenho um contato maior com você. Todas as minhas ações aqui, que eu for postar algum vídeo, algum momento ao vivo, você recebe um sinalzinho aí para partilhar, para estar comigo, tá bom? Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, e isso, que a gente tenha no coração toda a nossa boa vontade e a luz do Santo Espírito de Deus que nos conduz por esse caminho. Bíblia na mão, que é importante ler, tá bom? Vamos ler então esse capítulo 7. Capítulo 7 compreende então a promessa que Deus faz para Davi, que vai se cumprir, e a profecia de Natã. E depois da profecia de Natã, tem uma oração de Davi muito bonita, uma oração muito bonita mesmo de Davi, tá bom? Vamos lá. Ora, tendo o rei acabado de instalar-se em sua residência e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando-o de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe: Pois bem, faz o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo. Davi é que tinha vontade então de construir uma casa para Deus, tá vendo? Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite e dizia, agora começa a profecia de Natã: Vai e dize ao meu servo Davi: Eis o que o Senhor diz, não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar? Desde que eu tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei casa alguma, mas qual um viandante tenho me alojado sob a tenda e sob um tabernáculo improvisado. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu porventura a algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei das pastagens onde guardava tuas ovelhas para fazer de ti o chefe do meu povo e de Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, exterminei diante de ti todos os teus inimigos e fiz o teu nome comparável aos dos grandes da terra. Designei um lugar para o meu povo de Israel, plantei-o nele e ali ele mora sem ser inquietado, e os maus não o oprimirão mais como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo,
Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Davi pensa, eu quero fazer uma casa para Deus. E Deus diz para Davi, eu vou fazer uma casa para você. Dinastia. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Estou falando de Salomão. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com vara de homens e com os açoites de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre. Diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. O rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe, quem sou eu, Senhor Javé, e quem é a minha família para que me tenhais trazido até aqui? E como se isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizestes promessas à casa de vosso servo para tempos futuros. Acaso isso é normal para o homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda Davi? Vós conheceis o vosso servo, Senhor Javé. Conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração, fizestes todas essas grandes coisas para manifestá-las ao vosso servo. E por isso sois grande, ó Senhor Javé. Ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios e expulsando diante do teu povo, resgatado do Egito, as nações com seus deuses? Estabeleceste solidamente o vosso povo de Israel para ser eternamente o vosso povo, e vós vos tornastes o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizestes a respeito do vosso servo e da sua casa, e fazei como dissestes. Então será para sempre exaltado o vosso nome, e dirão, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e permaneça estável diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque vós mesmo, ó Senhor dos Exércitos, fizestes ao vosso servo esta revelação. Eu te construirei uma casa, dinastia. Por isso o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos esta prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus e vossas palavras são a mesma verdade, pois que prometestes ao vosso servo esta graça. Abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós, porque sois vós, Senhor Javé, que falastes, e graças à vossa bênção a casa de vosso servo será abençoada para sempre. Você entendeu esse jogo de palavra? Casa, casa, casa. Vou construir uma casa para Deus. Davi pensando no templo. E Deus fala, não, eu vou construir uma casa para você. Casa como se fosse uma dinastia. Entendeu? Então, enquanto Davi se coloca diante de Deus falando, eu quero construir uma casa para vós, Deus fala, não, Davi, você não vai construir uma casa para mim. Quem vai construir o tal, do famoso templo, será seu filho, o Salomão. Mas eu hei de construir uma casa, a casa que é a casa de Davi. A gente usa esse termo casa para se referir à dinastia, né? As dinastias, né? Por exemplo, a gente fala, quando a gente fala da realeza, até a realeza britânica, a casa tal, a casa tal. Ah, você vem de que casa? Ah, você vem da casa... esqueci o nome da dinastia da Rainha Elizabeth. Buckingham, não, casa de Buckingham, casa disso, esqueci o nome da dinastia. Então, a casa
ela é um termo usado para designar uma dinastia. Ora, Deus não havia feito de Saul uma dinastia. Deus não havia edificado uma casa para Saul, porque a realeza de Saul, ela foi interrompida justamente porque Deus tirou de Saul a realeza e passou para Davi a realeza. Saul não teve uma dinastia, né? Seus filhos, Jonatas, né? Seu neto, o filho de Jonatas, sua filha não deu filho, né? Ninguém deu sequência à linhagem de Saul, porque Deus tirou de Saul a realeza e colocou em Davi. Ao contrário de Saul, Deus edificará uma casa de Davi, né? Então, por isso a gente usa esse termo casa. A casa de Davi é a dinastia de Davi, ou chamada dinastia davídica. Esta casa é que nós vamos ter reinando sobre Israel. Depois vem Salomão, depois vem seus filhos. Agora, por que isso é importante para nós cristãos? Por quê? Porque é da casa de Davi que virá o Messias. Entendeu? A profecia nos dá conta de que da casa de Davi, da dinastia davídica, da linhagem de Davi, é que virá o Salvador. Por isso, nós chamamos, né, Jesus de filho de Davi. Filho de Davi. Por quê? Porque Jesus realmente vem da casa de Davi, da dinastia de Davi. Está entendendo? Então, esse capítulo 7 é muito interessante por causa desse jogo de palavra, né? Davi fala assim: eu queria tanto construir uma casa para o Senhor, porque eu moro num palácio de cedro. Lembrando que aquele palácio bonito foi feito pelo Irã de Tiro, da cidade de Tiro. Ele deu de presente para Davi aquele palácio. E Deus mora numa tenda improvisada mesmo, bem perto do meu palácio, né? Eu queria tanto. E aí Deus fala pela boca de Natã para Davi, dizendo: não, Davi, não é você que vai construir uma casa para mim, mas eu irei construir uma casa para você. Claro que quando Davi pensava em casa, pensava num templo, mas quando Deus falava para Davi, Deus não estava pensando numa casa. Davi já morava num palácio, mas Deus estava falando de uma dinastia, de uma linhagem, de uma casa de onde sairia o Salvador. Olha que lindo isso, né? Então, olha que interessante. A ideia de construir um templo foi de Davi, mas Deus fala: não. Natã fala: seus filhos, sua descendência que vai construir. Quando a gente percebe uma coisa aqui, Davi não teve tempo de construir um templo para Deus. Por quê? Porque Davi estava unificando o reino, porque Davi estava fazendo o seu reino desenvolver, porque Davi dava atenção para o povo, porque Davi tinha campanhas militares, então ele não teve tempo. Seu filho, Salomão, vai realizar a construção da casa onde Deus vai morar, né? E por isso então, gente, que eu chamei a atenção que esta profecia de Natã é o ponto central, porque é por esta profecia de Natã que a gente vê esse jogo de palavras acontecendo. Davi querendo construir uma casa para Deus e Deus dizendo: não, Davi, eu construo uma casa para você. Eu construo a linhagem de Davi, eu construo a dinastia davídica. Né? E por que é importante esta profecia de Natã? Por quê? Por causa de Jesus. Tudo na Bíblia, gente, já falei isso para você, tudo na Bíblia. O povo que sai do Egito, o povo que passa pelo deserto, a realeza, os reis em torno, o reino de Israel que se forma, as tribos que se unem, o rei Davi,
conflui para Jesus. Por isso essa profecia de Natã é tão importante, porque ela está falando, nós precisamos, e Deus haverá de fazer, uma casa de Davi, uma linhagem de Davi, para que possa se cumprir a profecia de que o Salvador virá dessa casa. Tá bom? Tá certo? Vamos lá então, uma coisa importante que a gente tem que entender. O que aconteceu? Rapidinho, Davi está vivendo um tempo de paz. Depois de tanta guerra, de tanta luta, depois de tanta pendenga, depois de tanta gente desunida, é o povo tribo do norte, é a tribo do sul unida, parece que nós estamos em paz. Jerusalém é a capital. Jerusalém tem um rei Davi morando ali, ele tem um palácio, ele tem o tabernáculo, né? As pessoas estão contentes com ele, não há mais guerra, não há mais campanhas militares acontecendo, grandes campanhas militares acontecendo, parece que a gente entrou num tempo de paz. Davi se torna um grande rei, Davi se torna um grande homem, querido, amado, até que enfim nós chegamos a esses tempos que Deus havia prometido para a gente. Sem guerra, sem problema, sem dificuldade, e temos um rei. E aí Davi diz o seguinte, eu quero fazer uma casa. Aí Deus fala, não Davi, não é você que vai fazer uma casa, eu farei uma casa para você. Eu farei uma casa para você, ou seja, eu farei a dinastia. E aí Davi passa esse tempo justamente, né, conduzindo o seu povo, Esse capítulo de hoje, depois da profecia de Natã, que é tão importante, dizendo, não Davi, não é você que construirá o templo, mas a sua descendência que construirá o templo, né? E a gente sabe quem vai construir o templo é Salomão. Depois disso, Davi então se apresenta diante de Deus com uma oração linda, uma oração de reconhecimento do que Deus faz, uma oração mostrando que Israel é uma nação grande, bonita, uma nação enorme, mas uma nação que é grande e bonita porque soube ouvir a Deus. Davi então apresenta-se diante de Deus como rei, mas apresenta-se diante de Deus como servo e apresenta Israel como aquele que deve servir ao Senhor. É uma oração lindíssima. Esse capítulo 7, então, nós temos esse momento em que a gente vê as promessas de Deus, o que Deus fará por Davi, construindo a partir dele uma linhagem. Nós vemos a profecia de Natã, que é o centro, né, de todo esse capítulo, mas é o centro também dessa história da salvação, já nos mostrando que é da linhagem de Davi que sairá a salvação, e depois nós vemos a oração bonita de Davi diante de Deus. Tá bom? Vem cá comigo que tem só uns versículos bem pequenininhos aqui, para a gente ver. Versículo 2. Disse ele ao profeta Natã, Davi, né? Vê, eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda, né? Uma tenda improvisada ali, né, gente? Uma tenda improvisada. Quem é Natã, gente? Quem é Natã? Natã é um profeta da corte. Deixa eu explicar. Na corte na corte do rei, nós temos profetas que estão ali. Nós temos o sacerdote que oficiava os sacrifícios, mas ao lado do sacerdote nós temos um profeta que fala em nome de Deus, que vem trazendo aquilo que Deus quer, né? O profeta, gente, geralmente a corte tem um profeta ali. Nós vamos ver depois, quando a gente for estudar os profetas, que nós temos os profetas da corte e os profetas do povo, né? Mas Natã é um profeta da corte, é um profeta que está ao lado do rei, né? Esse profeta da corte, o tal do Natã, ele não tem papa na língua não, viu? No capítulo 12, você vai ver comigo, ele vai descer a lenha no Davi, por causa daquilo que ele faz, né? Com a mulher de Urias. Você vai ver. Esse profeta Natã é que vai censurar o Davi, você vai ver. Mas tem uma coisa interessante nesse Natã. Esse Natã é um profeta da corte, ele censura o rei, mas ele é que vai articular a ascensão de Salomão, tá certo? Porque, olha, Davi tem vários filhos, Salomão vai ser um filho nascido aí praticamente do pecado, aí, de um adultério, mas o Natã é um homem tão
articulador, bom articulador, que ele vai fazer justamente essa articulação para que o Salomão seja o rei que herdará a coroa de Davi, tá bom? Só estou adiantando algumas coisas para você. No versículo 7. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo, por que não me edificas uma casa de cedro? Ou seja, Deus ficou pedindo uma casa, né? E eu acho interessante, não é que Deus ficou pedindo uma casa, Deus fala, eu nunca pedi casa a vocês, eu construo uma casa para vocês. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, onde está? E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu porventura a algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo, por que não me edificas uma casa de cedro? Eu quero deixar você claro que uma coisa, onde é que estava a tenda? Onde que estava a tenda? Onde que estava a arca? A arca estava na tribo de Efraim, num santuário chamado Silo ou Shiló, né? Durante muito tempo essa arca ficou no santuário de Shiló. Esse questionamento aqui fala, durante esse tempo todo que a arca ficou em Shiló, na tribo de Efraim, eu pedi a vocês para construir? Não pedi, né? Não pedi, né? E depois também, a arca ficou na casa do Abinadab durante 20 anos. Eu pedi vocês? Não pedi, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que, na verdade, a arca passou por vários lugares e Deus nunca havia pedido nada de um santuário, nada de um templo. Mas agora chega um momento, né, que deve ser construída uma dinastia e depois, então, dessa dinastia pronta, aí, então, Deus vai se estabelecer num grande tempo, tá bom? 10, versículo 10, vem cá. Designei um lugar para o meu povo de Israel, plantei-o nele e ali ele mora sem ser inquietado. E os maus não o oprimirão mais como outrora. Tá vendo? O que acontece? Aqui nós temos um tempo de paz, ou seja, essa é a segurança que Israel conheceu sob a liderança de Davi, né? Ou seja, plantei meu povo, como que é? Designei lugar para o meu povo de Israel, plantei-o nele e ali ele mora sem ser inquietado e os maus não oprimirão mais como outrora. Ou seja, a partir de Davi, os maus não vão mais oprimir, não vão mais massacrá-los, não vão mais humilhá-los. Ou seja, essa é a segurança que Israel conheceu com Davi. Olha que bonito. Por isso Davi é o grande rei, Davi é o símbolo do grande rei, Davi é aquele que todos esperavam depois, depois todos esperavam um rei como Davi que pudesse fazer isso. Ou seja, o grande tempo de Israel, de paz e segurança, aconteceu com Davi. 14. Isso aqui, ó. Quando Natan fala, né, de Salomão, diz assim, ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Está dizendo de Salomão, ou seja, a sua casa ficará mantida. Eu serei para ele um pai, para o rei, né? E ele, o rei, será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com a vara de homens e com a açoite de homens. Isso significa o quê, gente? Deus reconhece o rei como um filho adotivo. Isso é importante, hein? O rei será reconhecido por Deus como um filho adotivo. Por isso, o rei, ele não é Deus, mas ele tem uma proeminência sobre o povo de filho adotivo de Deus. Então isso aqui, o profeta Natan vem dizer que o rei será adotado como filho adotivo de Deus. Então
Então, o rei não é só um político governador, ele tem um caráter sagrado também, porque ele será assumido como filho adotivo de Deus, tá bom? E não é isso que eu queria falar, eu só queria lembrar que esse capítulo, gente, ele é fundamental para a gente legitimar a dinastia davídica, né? Construindo a casa de Davi, e assim trazer a Israel o rei que Deus escolheu para tornar seu povo grande, para tornar seu povo em paz, vitorioso. E é importante lembrar, por que é importante esse capítulo? Porque o Messias virá dessa linhagem estabelecida pelo próprio Senhor. O Messias virá da casa de Davi, né? A profecia de Natã, então, tudo que Natã fala, é um esboço dos tempos de glória que Israel vai viver sob Davi. Gente, tudo está sendo preparado para que a gente receba, para que a gente encontre com o Messias, o Salvador. Deus já havia preparado desde Davi para que Jesus pudesse vir nos resgatar. Prepara Davi, sua casa, mostra para o povo um tempo de paz, um tempo de prosperidade e alegria. Esse tempo virá novamente na nossa vida quando nós assumirmos verdadeiramente o Filho de Davi, aquele que vem para nos salvar. Et crucem Domini fugit partes adversae, vite teleu detribiuda radix David. Aleluia.